Você já se sentiu sendo esticado além do limite, como se a vida estivesse girando fora de controle? Talvez você tenha feito tudo certo, orou, esperou, acreditou e mesmo assim os planos desmoronaram como barro mole escapando das mãos. É exatamente aí, nesse caos desconfortável, que Deus mais trabalha. Ele é o oleiro, e você, o barro. Mas calma, isso não é um castigo. É uma moldagem com um propósito que vai além do que você pode enxergar agora. Parece estranho pensar que Deus permite a quebra, a pressão, o fogo, mas e se eu te dissesse que é justamente isso que revela o seu valor real? A dor pode até ser inevitável, mas o sofrimento não precisa ser em vão. Cada rachadura, cada espera longa, cada aparente retrocesso tem um porquê. E se, em vez de resistir, você aprendesse a confiar no processo, mesmo sem entender tudo? Ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntos por cenas da sua vida que talvez você esteja tentando apagar. Mas e se essas falhas forem, na verdade, os traços dourados que Deus quer usar para mostrar a glória dele em você? Vamos falar de fé, resistência espiritual, rendição e graça. E, acima de tudo, do incrível fato de que você é uma obra em construção nas mãos do Criador. A pergunta é: você está disposto a permanecer na roda, mesmo quando ela gira rápido demais? Porque uma coisa é certa: o processo dói, mais o propósito. O propósito vale a pena. Às vezes, tudo parece sair do controle. Planos bem estruturados ruem de repente, relacionamentos estremecem, e aquela sensação de estar perdido se instala. Mas já reparou como o barro gira na roda do oleiro? Ele não está parado, nem fora de propósito. Cada volta, cada movimento aparentemente caótico, está nas mãos do oleiro, conduzido com intenção e cuidado. A roda gira rápido, o barro se desequilibra, mas ainda está sob controle. Da mesma forma, os momentos de turbulência em nossas vidas podem parecer aleatórios, mas fazem parte do processo divino. Deus não desperdiça dor. O caos é o ambiente onde ele inicia a moldagem espiritual. Às vezes, ele precisa nos tirar do centro das nossas próprias vontades para recentrar em sua vontade. Quando a vida nos tira o chão, nossa primeira reação é reclamar ou fugir. Mas e se esse descontrole for exatamente o que vai nos moldar como vasos de honra? As provações e a fé caminham juntas, não como inimigas, mas como aliadas que revelam onde realmente está nossa confiança. Deus permite a roda girar não para nos punir, mas para nos alinhar. Não é fácil aceitar que algo fora do nosso plano possa estar dentro do plano de Deus. Mas lembre-se, Isaías 64:8 diz que somos barro e ele, o oleiro. Isso muda tudo. Não estamos largados à própria sorte. Estamos em mãos criativas, firmes e experientes. A resistência espiritual começa quando aceitamos que nem tudo vai fazer sentido agora, mas tudo tem um propósito. Já viu uma peça de cerâmica ser feita? Leva tempo, gira muito, e o barro precisa estar maleável. Se endurece cedo demais, trinca. Se estiver seco, não serve. Assim também somos nós. Deus usa as situações mais desconfortáveis para manter nosso coração sensível. O caos, muitas vezes, é só o início da nossa reconstrução. Então, da próxima vez que tudo parecer girar rápido demais, não entre em pânico. Lembre-se, ainda que você não veja, há um propósito sendo formado. O caos não é o fim, é só o começo da transformação. E no centro da roda, mesmo em meio ao giro, ainda existe uma direção invisível guiando tudo. Muita gente acha que Deus só está presente quando tudo vai bem, mas o verdadeiro trabalho dele acontece nos bastidores da dor. Isaías 648 deixa claro: tu, Senhor, és nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Ou seja, não estamos sendo moldados por acaso. Há uma intenção por trás de cada pressão. Cada detalhe, até o que parece insignificante, tem função no processo. Jeremias 18 é uma aula visual sobre como Deus trabalha. O oleiro viu uma imperfeição na peça e, sem hesitar, desfez e refez o vaso.
Quebra e reconstrução fazem parte da moldagem espiritual. Às vezes, o que precisa ser consertado é tão profundo que só quebrando tudo é possível começar de novo. Mas isso não é o fim, é reinício com direção divina. Você já tentou consertar algo sem desmontar primeiro? Nem sempre dá certo. Deus também age assim conosco. Quando há rachaduras invisíveis, orgulho, medo, incredulidade, Ele permite que sejamos pressionados para que essas falhas venham à tona. É aí que o refinamento pelo fogo começa. O calor não é para nos destruir, é para purificar e fortalecer nossa fé. Moldar não é só dar forma, é também retirar o excesso. O oleiro pressiona, alisa, esvazia. Parece desconfortável? Com certeza. Mas é necessário. Deus está removendo o que impede você de carregar o propósito divino. Não se trata apenas de estética espiritual, mas de profundidade, de criar espaço para que você possa ser cheio daquilo que vem dele. Se você sente que está sendo apertado por todos os lados, talvez seja sinal de que Deus está te centrando de novo. No centro da roda, o barro precisa estar no ponto certo para responder à mão do oleiro. A resistência gera distorção, mas a entrega gera forma. Confiança no processo significa permitir que Deus mexa, mesmo onde dói. Cada etapa tem um motivo. Nenhum momento é desperdiçado. Ainda que hoje você só veja os fragmentos, o oleiro vê o vaso completo. Ele não erra no toque, não desperdiça movimento. O que parece atraso é, na verdade, um tempo de preparação profunda. E é só o começo de uma obra que vai revelar algo muito maior do que você imagina. Vamos ser honestos, quem nunca tentou dizer a Deus como ele deveria agir? A gente ora, mas já com um manual de instruções pronto. O problema é que, quando resistimos à forma que ele quer nos dar, criamos tensão entre o que queremos e o que ele sabe que precisamos. Isaías 29:16 confronta isso. Será que o barro pode discutir com o oleiro? Resistir à moldagem é uma forma sutil de orgulho. Muita gente pensa que confiar em Deus é ficar parado esperando. Mas confiar, de verdade, é render o controle. É permitir que Ele tire, adicione, reformule. Quando nos recusamos a ser moldados, perdemos oportunidades de crescimento espiritual e de refinamento pelo fogo. Deus não força, mas Ele também não molda vasos que se enrijecem no processo. Essa resistência nem sempre é visível. Às vezes, ela se disfarça de precaução ou maturidade espiritual. Mas, no fundo, é medo. Medo de abrir mão do conforto, de perder controle, de enfrentar a dor da mudança. E sabe o que acontece com o barro que endurece fora do tempo? Trinca. Perde a utilidade. A resistência espiritual exige rendição, não rigidez. Existe uma paz que só é encontrada quando paramos de lutar contra Deus. Não é conformismo, é confiança no processo. Quando deixamos de questionar cada movimento e passamos a confiar que o oleiro sabe o que está fazendo, começamos a ver beleza até nos ajustes mais dolorosos. É a graça em meio à fraqueza. Um descanso que só a rendição pode oferecer. Se você tem sentido a alma pesada, tensionada, talvez esteja tentando manter uma forma que Deus já não quer mais usar. Já pensou nisso? Ele pode estar te chamando para um novo molde, uma nova estação. Mas, para isso, é preciso soltar o formato antigo, você que se construiu sozinho, sem ouvir a voz do oleiro. Não dá para carregar o propósito divino com uma estrutura que não foi moldada por Deus. Então, por mais difícil que pareça, escolha soltar. Se for necessário, volte para a roda. Se doer, chore. Mas não endureça. Deus está formando algo que vai além da sua compreensão, e Ele precisa de um barro que cede para moldar um vaso de honra. Você já percebeu como o fogo revela o que está dentro da cerâmica? A peça pode parecer perfeita por fora, mas só depois de ir ao forno é que sua resistência é provada. Assim também somos nós. As provações não são sinal de abandono divino, mas parte do refinamento pelo fogo.
2 Coríntios 4 versos 7 ao 9 mostra que somos frágeis, mas não destruídos porque há um tesouro dentro de nós. O calor intenso não vem para queimar, mas para fortalecer. Deus não está tentando nos punir, mas nos preparar. 1 Pedro 1 versos 6 e 7 afirma que a fé provada pelo fogo é muito mais preciosa que o ouro. E aqui está o ponto: o ouro só se purifica no fogo. Da mesma forma, nossa resistência espiritual cresce nos dias difíceis, quando tudo em nós grita para desistir, mas seguimos crendo. Você talvez esteja enfrentando algo que não entende: perdas, portas fechadas, silêncio de Deus. E, sim, dói. Mas é nesse forno que o caráter é formado. Quebras e reconstrução são parte da moldagem espiritual. Ninguém gosta de ser testado, mas é nesses momentos que descobrimos se somos só barro ou vasos moldados com propósito divino. A vida cristã não é um passeio sem tempestades. É um chamado à profundidade. O oleiro sabe até onde ir, quanto calor aplicar, quanto tempo deixar no fogo. Não é descontrole, é precisão. Por isso, mesmo quando a fornalha parecer alta demais, lembre-se: você está sendo fortalecido, não consumido. Deus nunca permite um fogo maior do que a graça que Ele derrama sobre você. É nesses períodos difíceis que a beleza da fé brilha mais forte. Porque, quando tudo está desmoronando, e ainda assim você decide confiar, algo poderoso acontece. A graça em meio à fraqueza se manifesta, e você se torna testemunha viva da fidelidade de Deus. Não é sobre evitar o fogo, é sobre sair dele mais forte, mais puro, mais parecido com Cristo. Talvez agora você não veja sentido algum no que está passando. Mas guarde isso: o fogo é temporário, o que ele gera é eterno. Confie no oleiro. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Você não está sendo destruído, está sendo preparado. E o próximo molde exige essa força que só o fogo pode trazer. Já reparou que nenhum vaso feito à mão é exatamente igual ao outro? Com você também é assim. Isaías 43:1 nos lembra que fomos chamados pelo nome, e isso é pessoal, íntimo, intencional. Deus não cria em massa. Ele molda individualmente, com detalhes específicos. Seu design único carrega propósito divino, não é um acidente ou produto de acaso. Muitas vezes, caímos na armadilha da comparação. Olhamos o vaso do outro e pensamos: por que o meu não é assim? Mas Salmos 139 versos 13 e 14 declara que fomos formados de maneira maravilhosa e admirável. Comparar é como dizer ao oleiro que ele errou na medida. E ele não erra. Cada curva da sua história, cada marca, cada talento, tudo tem valor. Seu chamado não precisa parecer com o de mais ninguém para ser legítimo. Deus colocou em você características, dons e até feridas que serão ferramentas nas mãos dele. A moldagem espiritual acontece respeitando o que você é e, ao mesmo tempo, transformando o que você ainda precisa ser. Isso não é contradição. É graça em ação. Já pensou que o que hoje você vê como defeito pode ser parte da beleza que Deus quer usar? O mundo valoriza o padrão, mas o reino valoriza a singularidade. Um vaso de honra não é o mais brilhante, mas o que melhor cumpre sua função. E isso só é possível quando abraçamos nossa identidade e deixamos de querer ser cópias de outros. Você foi projetado com intenção, não por engano. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais descobre quem realmente é. Ele não apenas nos molda, ele revela quem fomos criados para ser. É um processo de descoberta e aceitação. Crescimento espiritual não é se tornar outra pessoa, mas refletir a glória de Deus na melhor versão de si mesmo. Então, antes de se diminuir ou tentar se encaixar num molde que não é seu, lembre-se: você é obra-prima nas mãos do oleiro. Não existe outro igual. E isso não é um problema, é a sua força. Aceitar isso é o primeiro passo para viver com liberdade e propósito. Porque vasos únicos carregam missões únicas. Não faz sentido um vaso bonito que não serve para nada, né? O oleiro não molda só para deixar na prateleira.
Em Efésios 2:10, Paulo diz que fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, preparadas de antemão por Deus. Ou seja, não somos só peças decorativas, somos recipientes vivos, criados para carregar, transbordar e servir. Propósito sem função é só aparência. Deus não te moldou para ser espectador. Ele te moldou para ser instrumento. O vaso pode conter água que mata a sede, óleo que cura feridas ou flores que alegram o ambiente. Você foi feito para carregar algo que impacta o mundo ao redor. Moldagem espiritual sem utilidade prática é incompleta. Fé que não derrama graça, amor ou compaixão é só religiosidade vazia. Já pensou que seu dom, por mais simples que pareça, pode ser o que alguém precisa hoje? Às vezes, servir a ouvir, orar com alguém, preparar um café, estender a mão. Não espere ter grandes ministérios para viver o propósito divino. O extraordinário de Deus começa no ordinário do dia a dia. Vasos de honra não escolhem onde servir, apenas estão prontos. Muita gente vive tentando parecer espiritual, mas o reino de Deus não é sobre performance, é sobre essência. Deus não busca vasos bonitos, busca vasos disponíveis. A resistência espiritual começa quando entendemos que servir também é se deixar usar nos bastidores, nos momentos comuns. O reflexo da glória de Deus aparece mais na ação do que na aparência. E sabe o que é incrível? Quanto mais você se deixa encher por Deus, mais tem para derramar. Não precisa esperar estar pronto. Comece hoje com o que você tem. Ore com sinceridade, leia a palavra, ouça o próximo, estenda a graça onde houver julgamento. O propósito cresce à medida que você anda com o oleiro, e não quando tudo está perfeito. Você não é enfeite. Você é ferramenta nas mãos de Deus. Foi criado com intenção, e o mundo precisa do que há dentro de você. Quando você aceita isso, a vida muda de eixo, sai do parecer e vai para o ser. Porque no fim das contas, o que vale é ser um vaso útil, cheio da presença de Deus, pronto para fazer diferença. Você já ouviu falar da arte japonesa do kintsugi? Ela conserta peças quebradas usando ouro nas rachaduras, transformando a falha em beleza. É exatamente assim que Deus age conosco. Ele não descarta quem foi quebrado, ele restaura com graça. As cicatrizes, quando entregues ao oleiro, viram testemunho. O que antes era vergonha, se torna reflexo da glória de Deus. 2 Coríntios 12 versos 9 e 10 nos lembra que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, aquilo que você tentou esconder pode ser o ponto onde Deus mais quer brilhar. A graça não cobre a rachadura para disfarçar, ela preenche com propósito. As marcas da queda não são apagadas, são transformadas em sinal de que houve cura. Já parou para pensar que, talvez, o que você vê como imperfeição seja a prova viva da ação de Deus na sua história? A quebra não é o fim da jornada, é o ponto de virada. Vasos perfeitinhos demais não inspiram ninguém. Mas vasos restaurados, esses carregam esperança. Porque mostram que a dor não foi final, e sim um caminho para algo maior. Não é fácil aceitar a vulnerabilidade. A gente prefere passar uma tinta, fingir que tá tudo bem. Mas o reino valoriza a autenticidade. Deus não quer sua performance, quer sua verdade. Só quando entregamos a Ele nossas rachaduras é que Ele pode reconstruir algo mais forte, mais resistente, mais bonito do que antes. O kintsugi não tenta esconder o passado, ele honra a história da peça. Deus também não nega o que você passou. Ele pega cada queda, cada lágrima, cada arrependimento e transforma em algo que glorifica o nome dele. Quebra e reconstrução são parte do plano. A graça age onde o orgulho não consegue mais sustentar a fachada. Então, se você sente que está em pedaços, saiba disso, Deus não vai jogar fora o que quebrou. Ele vai restaurar com ouro celestial. Vai te fazer um vaso ainda mais belo, não apesar das rachaduras, mas por causa delas. Porque no reino de Deus, a beleza não está na perfeição, está na redenção. Em um mundo que valoriza o para ontem, esperar parece castigo. Mas Deus trabalha em outro ritmo.
Filipenses 1:6 garante que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la. O problema é que a gente quer o vaso pronto sem passar pelo tempo de secagem, cozimento e acabamento. Mas não existe crescimento espiritual instantâneo. Transformação é processo. O oleiro não corre. Ele respeita o tempo de cada etapa. Pular fases pode comprometer toda a peça. Da mesma forma, quando tentamos acelerar o agir de Deus, acabamos frustrados ou imaturos. Há um tempo certo para ser amassado, outro para secar, outro para ir ao fogo. Cada estação tem um papel na moldagem espiritual. Você já tentou cozinhar algo no micro-ondas que deveria ir no forno? Fica quente por fora e cru por dentro. Assim também somos quando queremos respostas rápidas. Deus não quer apenas mudar o que os outros veem, Ele quer transformar profundamente. Por isso, o processo parece lento. Mas lento não é o mesmo que ineficaz. É intencional. Talvez você esteja se sentindo esquecido, parado na prateleira da vida. Mas calma. Às vezes, Deus te coloca no modo espera não porque esqueceu de você, mas porque está solidificando sua estrutura. Um vaso não pode ser esmaltado enquanto ainda está úmido. O silêncio de Deus muitas vezes é o tempo de cura, consolidação e maturação. Nessa caminhada, é fundamental desenvolver o que eu chamo de pacote de paciência. Leia bons livros que te ajudem nesse tempo, como Esperando em Deus de Charles Stanley ou A Cabana de William P. Young. Ore, mesmo que pareça repetitivo. Medite nas promessas. Deus está agindo, ainda que fora da sua linha de visão. E lembre-se, obra inacabada ainda é obra em progresso. Você pode até não estar onde queria, mas também não está onde estava. O processo pode ser demorado, mas é cheio de propósito. E o oleiro? Ele nunca abandona uma peça no meio. A sua transformação está acontecendo no tempo certo, da maneira certa. Sabe aquele momento em que a peça finalmente está pronta e o oleiro a coloca à vista de todos? Não é para exibir o barro, é para mostrar a habilidade de quem moldou. Mateus 5:16 nos lembra que nossas boas obras devem brilhar para que glorifiquem o Pai. A sua vida não é sobre você, é sobre refletir a glória de Deus. Você é um espelho da excelência divina. Isso não significa que você precisa ser perfeito, mas disponível. Deus usa vasos imperfeitos, desde que estejam cheios da sua presença. Cada atitude de amor, cada perdão concedido, cada gesto de fé é como luz acesa num mundo escuro. A glória do oleiro se manifesta quando os outros olham para você e enxergam Cristo, não vaidade. Já percebeu como algumas pessoas carregam uma paz que não se explica? É isso. Não vem delas, vem de quem as moldou. Quando você permite que Deus te transforme de dentro para fora, isso transborda naturalmente. O seu jeito de viver pode ser o sermão que alguém mais vai ouvir. Vasos de honra não pregam só com palavras, mas com vida. Mas cuidado, o reflexo da glória de Deus não é autopromoção. Não é sobre likes, seguidores ou aplausos. É sobre essência. A verdadeira beleza de um vaso está em como ele serve, não em como ele aparece. A moldagem espiritual nos ensina que quanto mais nos esvaziamos de nós mesmos, mais espaço há para a luz dele brilhar em nós. Quer viver com propósito? Pergunte-se o que minha vida está revelando? O reflexo da glória de Deus aparece nas decisões difíceis, na fidelidade no pouco, na maneira como tratamos quem não pode retribuir. São nesses detalhes que o oleiro é exaltado. Não é sobre ser extraordinário, é sobre viver com intencionalidade. E quando você entende isso, até as partes da sua história que você gostaria de esconder ganham valor. Porque tudo, absolutamente tudo, pode ser usado para a glória de Deus. Seu passado, seu presente, suas dores, suas vitórias, tudo aponta para Ele. Você é uma vitrine da graça. Um lembrete vivo de que Deus transforma barro comum em testemunho extraordinário.
Chega uma hora em que a maior prova de fé não é orar mais, correr mais ou tentar mais, é se render. E não falo de desistência, mas de entrega. De olhar para o oleiro e dizer: faz do teu jeito. Rendimento não é fraqueza, é maturidade espiritual. É entender que a vontade de Deus, mesmo quando desconfortável, é sempre melhor do que nossos atalhos. Rendição é aceitar o processo, mesmo sem mapa. É confiar quando tudo em você quer entender. Às vezes, o maior ato de coragem é parar de lutar contra a direção divina. Deixar Deus quebrar, refazer, esperar o tempo certo. Você não precisa saber o plano completo para dizer sim. Só precisa confiar nas mãos que moldam com amor. Talvez você esteja cansado de tentar segurar as pontas. Lutando contra o tempo, contra a dor, contra você mesmo. E Deus está dizendo: me entrega isso. O controle que você tanto tenta manter está te desgastando. Mas nas mãos do oleiro, até os pedaços ganham vida nova. A rendição não elimina o processo, mas transforma a forma como você passa por ele. A Bíblia está cheia de exemplos de rendição que geraram milagres. Abraão subiu o monte com Isaque, Maria disse: faças em mim segundo a tua palavra, Jesus orou: seja feita a tua vontade. Todos eles passaram pela roda. Todos foram moldados no desconforto. E todos mostraram que confiar em Deus nunca é perda, é preparação para propósito. Não importa quão rachado, quebrado ou rejeitado você se sinta. O oleiro nunca deixa de enxergar potencial onde os outros só veem ruína. Ele pega o que ninguém mais quer e transforma em obra-prima. Mas isso só acontece quando o barro para de lutar e começa a cooperar. A rendição ativa o toque do Criador. Então aqui vai o convite: pare de fugir da roda. Volte para as mãos que sabem o que estão fazendo. Diga a Deus: eu não entendo tudo, mas confio em ti. Porque a sua história ainda está sendo escrita, e o final é glorioso. A obra pode parecer inacabada, mas está sendo refinada. E quem se entrega ao oleiro nunca termina do mesmo jeito que começou. Depois de tudo isso, o que você vai fazer com o barro da sua vida? Vai continuar tentando moldar com as próprias mãos, ou vai confiar no oleiro? O processo, sim, pode ser desconfortável, imprevisível e até doloroso. Mas já ficou claro que cada etapa tem uma intenção, cada rachadura pode carregar beleza, e cada prova traz crescimento. A pergunta que fica agora é: o que você vai permitir que Deus faça com você a partir daqui? Reflita em que áreas você ainda está resistindo ao toque dele. Que parte da sua vida precisa ser quebrada e refeita com graça? E se você desse hoje o primeiro passo pequeno, mas real de rendição total? Não espere o momento perfeito. Comece exatamente onde está. O oleiro só precisa de barro disposto. Se esse conteúdo falou ao seu coração, te motivou ou fez sentido para você, se inscreva no canal agora. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. A jornada não termina aqui, estamos só começando. Ainda há muito a ser moldado. E lembra, o processo dói, sim, mas o propósito vale demais a pena.